Muita gente vai me odiar depois desse vídeo aqui, velho. Você tá maluco. Se você tem coração fraco, não assiste esse vídeo não. Fala galera, beleza? Meu nome é Molines Silva, você tá assistindo a mais esse Molines Review no canal da Molines Studios. Seja bem-vindo a esse vídeo. Aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre Malévola, cara. Eu sei que já tá fora do hype, já faz muito tempo que esse filme foi lançado e hoje em dia poucas pessoas ainda falam dele, tá? E por que eu quis gravar esse vídeo? Eu passei essa última semana aqui pensando no que eu ia gravar pra vocês essa semana, porque afinal não tem lançado muita coisa interessante no mercado. Lançou esses dias aí o filme da Gal Gadot, né? Aquele, acho que é Hearthstone, Doutor Stone, alguma coisa assim na Netflix. E muita gente tá falando bem dele, só que, cara, não é o tipo de filme que eu costumo assistir, sabe? Essa coisa de investigação, perseguição policial, não faz muito o meu estilo. Eu até tentei começar a ver ele pra trazer aqui pra vocês, mas sinceramente não é pra mim. É mais um filme que a Dinha gostaria de assistir do que eu, né? Até fica aí uma opinião que eu quero de vocês. Vocês gostariam que a Dinha viesse aqui no canal gravar sobre esse tipo de vídeo, fazer um Molines Review sobre esse tipo de filme que eu não consigo assistir? Seria legal trazer ela aqui pra gravar pra vocês, né? Até pra ela ir pegando o hábito, mais pra frente eu quero... a gente pretende que ela apareça mais aqui no canal. E eu passei essa última semana aí pensando no que eu ia gravar pra vocês e procurando coisas pra assistir que eu pudesse trazer pra vocês aqui. Fica aqui também, por favor, coloca aqui nos comentários se você quer que eu grave sobre um Molines Review sobre qualquer produção aí, coloca aqui embaixo que produção seria essa, beleza? E acabou que eu assisti Malévola, há muito tempo atrás a Dinha virou pra mim e falou: assiste que você vai gostar, que é um filme bem legal. E eu falei, tá, eu entrei numa vibe aí ultimamente agora de assistir as animações da Disney e comparar elas com o live action, né? Então eu comecei com Mowgli, tanto o Mowgli da Netflix, aquele live action da Netflix, quanto a animação da Disney e o filme em live action da Disney também, que são sensacionais. Depois eu fui assistir ali o Alice no País das Maravilhas, depois o live action de Alice também, enfim. E agora eu cheguei em Bela Adormecida, que era um filme que eu nunca tinha assistido, era uma animação que eu nunca tinha assistido. E assim, entendo que pra época muita gente deve ter gostado, deve ter sido muito bom, sabe? E aí eu fui assistir Malévola, que afinal é o live action da Bela Adormecida. E acontece que realmente a Dinha, ela tinha razão. Malévola, ele é um filme muito bom até. Eu não achei que eu fosse gostar desse filme, também não faz muito o meu gênero, mas é um filme assim que eu tô sem nada pra fazer, eu assisto, sabe? E eu gostei bastante, eu achei ele logo de cara, assim, aquela fantasia que tem por trás do filme, como é construído em live action, é muito bonito, é muito bem feito, como a maioria das coisas que a Disney faz na questão estética, é muito bonita, né? Esse filme não poderia ser diferente. E aqui nesse filme a gente tem nada mais nada menos que Angelina Jolie interpretando a Malévola, o que também faz com que a Malévola roube a cena no filme. E é claro que eles escolheram ela propositalmente, porque você não consegue ver aquela mulher como uma vilã, e sim como uma mocinha, digamos assim. A história do filme ela é 80% ali bem construída, sabe? A Malévola ela é muito bem construída nesse filme. Só uma coisa que me decepciona em alguns live actions da Disney, e esse daí foi um exemplo deles, é que assim, eles criam uma história pra Malévola, que é a personagem de A Bela Adormecida, só que eles mudam a história do contexto geral da história da Bela Adormecida. Então, tipo assim, você entende que são dois universos diferentes, são duas personagens diferentes, quando na verdade deveriam ser as mesmas. Quando a gente fala de adaptações em live action, a ideia é você trazer essas adaptações e não alterar a história original, mas contribuir de alguma forma para a história original. E no começo do filme eu tava achando que a história da Malévola seria basicamente a história daquela... uma história desconhecida daquela vilã do filme da Bela Adormecida. E realmente é. Só que chega a uma altura do filme que eles mudam a história da Bela Adormecida e aí você percebe que, cara, são dois filmes diferentes. Então, esquece, um filme não vai contribuir pro outro, sabe? Porque aquela Malévola da Bela Adormecida, embora no começo do filme aqui do live action poderia se encaixar com aquela Malévola lá,
no final do meio pro final do filme ele muda tudo isso, sabe? Ele faz você perceber que são duas personagens completamente diferentes. As construções de quase todos os personagens aqui são muito bem feitas. A gente tem a explicação daquele corvo que acompanha a Malévola ali o tempo todo, que era na verdade um corvo, e aí ela transformou em humano para ele trabalhar para ela. A gente tem também Vamos ser sinceros, ela escravizou o corvo, né? Porque, assim, ela espantou ele, e aí os caras iam matar ele justamente porque ela espantou ele, e aí ela transformou ele em humano pra ele trabalhar pra ela pro resto da vida, sabe? Então, meio que ela escravizou ele ali. E é claro, eles vão jogar ali o personagem que interpreta o corvo falando pra ela, mas eu te devo a minha vida agora, sabe? Porque é conveniente pra quem tá escrevendo esse roteiro, mas uma pessoa com um mínimo de inteligência vai entender que o corvo ali tá escravizado por ela. A história da personagem Malévola, como eu falei, ela é extremamente bem construída, você cria uma empatia pela personagem. A história da Bela Adormecida aqui, a Bela Adormecida, assim, a atriz que escolheram pra ela eu gostei, mas, cara, ela se torna uma personagem bobinha, e não é aquele bobo inocente como era na animação, é uma personagem literalmente boba, literalmente muito infantil pra uma menina de 16 anos, sabe? Coisa que você, obviamente, não consegue se convencer que aconteceria na vida real, sabe? O príncipe aqui da Bela Adormecida, ele é um dos problemas desse filme pra mim, porque, assim, ele só é jogado ali só pra justificar uma coisa que vai acontecer entre a Malévola e a Bela Adormecida mais pra frente, né? E só pra isso, porque é o mesmo ator que interpreta o Asa Noturna na série dos Titãs, e assim, foi só pra isso que botaram esse personagem ali, não serve pra mais nada. Em um ponto da história, o personagem do Corvo ali, que eu esqueci o nome dele, ele tava tão bem construído que eu achei que, na verdade, nesse filme, ele seria o príncipe da Bela Adormecida, embora ele fosse muito mais velho. E não esse menino aí, esse ator da série dos Titãs, sabe? E a gente tem outro problema que é o rei, tá? E a partir daqui, esse vídeo vai ter alguns spoilers. Então, se você não assistiu o filme, fique informado, né? Na verdade, você já deveria ter informado faz tempo, porque Molinos Reviews trata de reviews de filmes após eles serem lançados. Então, esse canal do Molinos, esse quadro Molinos Review, ele sempre vai ter spoiler de tudo que eu estiver gravando aqui, tá? Bom, e a partir daqui eu vou trazer um pouquinho da sensação daquele quadro aquele quadro novo que a gente tem aqui no canal, né? Que é a simbologia por trás do cinema, tá? Então vamos mudar um pouco a estética do vídeo aqui, só para você entender que agora eu não tô mais fazendo só um review, tô fazendo uma analogia por trás de todos os símbolos ali no quadro mesmo, beleza? Então vamos lá. Bom, gente, não dá pra gente falar do resto desse filme com spoilers sem falar de um escritor e filósofo suíço, Jean-Jacques Rousseau. Então, Rousseau, ele acreditava, ele tinha uma teoria aí, que pra mim é uma teoria completamente porca, de que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Era isso que ele acreditava e era isso que ele pregou durante longos e longos anos aí, tá? Eu vou contar a história, tô contando essa história aqui pra vocês bem por cima, porque na verdade o foco aqui não é falar de Rousseau, é só falar daquilo que ele acreditava e como isso influencia nas produções hoje em dia. Então você pega essa filosofia e você traz pra cultura global, tá? Hoje em dia você não consegue mais só ter um vilão, e eu sempre falo isso aqui, né? Você não consegue só ter um vilão que ele é simplesmente um vilão porque ele nasceu assim, porque ele é mau, sabe? Porque ele só é mau e pronto, sabe? Você precisa ter um vilão que tenha uma grande motivação por trás, sabe? E a gente se esquece, e eu já falei isso aqui várias vezes, que os vilões de antigamente, que eram excelentes vilões, a maioria deles não tinha necessariamente uma motivação muito grande por trás, sabe? Ele era um cara que normalmente queria dominar o mundo, ele era um cara que queria matar alguém porque ele queria matar, ele era um cara que queria ser o melhor de todos em alguma coisa simplesmente porque ele queria e porque ele ia passar por isso. E a gente precisa entender que a vida real é assim. Existem pessoas que realmente sofrem e essa sofrência da vida delas fazem com que elas mesmas tomem atitudes ruins na vida delas por causa disso que ela sofreu, mas a gente também precisa entender que existem sim pessoas ruins nessa vida, existem psicopatas nessa vida, existem pessoas que fazem e praticam maldade sem motivo algum nessa vida, e é isso que tornam elas vilãs, assim, sabe? E mesmo quando você... Porque assim, falar que alguém passa
por essa vida, vive a vida inteira dela sem sofrer na mão da sociedade, é mentira. Alguns vão sofrer mais, outros vão sofrer menos. Só que, cara, entenda uma coisa, existe diferença entre você roubar uma bala e roubar um carro? É lógico que existe essa diferença entre você roubar uma bala e roubar um carro. Mas como aquilo afeta a psique da pessoa, é uma coisa completamente diferente. Às vezes você pode roubar pega um milionário aí que tem, 300 carros na garagem dele. Tô dando um exemplo assim bem extraordinário, tá? Mas vamos chutar mais baixo. O cara tem 5 carros na garagem dele. Um deles é um Tesla, outro é uma Ferrari e outro é um Corsa, vamos supor. E aí uma pessoa vai e rouba o Corsa. Não é certo aquela pessoa roubar. Mas você concorda que se ele tem ainda uma Ferrari e uma Lamborghini, um Tesla, aquela falta daquele carro, a não ser que tenha algo emocional ligado ali, não vai fazer tanta falta pra ele? Agora você pega um morador de rua que nunca chupou uma bala na vida, por exemplo, e ele ganhou uma bala de alguém, e aí vem alguém e rouba aquela bala dele. Você concorda comigo que aquilo vai ter um significado muito maior por trás do que aquele carro roubado pelo milionário? Então, o que afeta são as nossas necessidades físicas e psicológicas. É isso que vai fazer com que a gente defina o quanto aquilo faz uma pessoa sofrer. Para ambos os casos, seja para o milionário ou seja para o morador de rua ali, eles podem dar a volta por cima, passar por isso e continuar sendo pessoas boas. Não necessariamente aquilo vai fazer eles se tornarem vilões, assim, eles se tornarem maníacos que querem dominar o mundo, sabe? Porque todos nós temos uma coisinha muito simples chamada livre-arbítrio. Então o que a gente faz com o que acontece na nossa vida é o que vai trazer, vai fazer com que a gente seja pessoas boas ou seja pessoas ruins. E aí você traz essa filosofia de Rousseau para a cultura mundial, começa a virar um clichê gigantesco, cara. Porque você pega uma vilã, que era uma vilã, uma vilã simples, assim, e era boa, ela não deixava de ser boa por ser uma vilã simples, ali na animação de Bela Adormecida, e você faz ela ter uma grande motivação por trás, você coloca uma atriz que todo mundo tem um carinho muito grande, que é a Angelina Jolie, por trás dessa vilã, justamente para as pessoas criarem empatia com ela e acreditar nessa filosofia de Rousseau, que sem pé nem cabeça. E aí você traz pro filme. E realmente, mesmo pra mim que entendo toda essa simbologia por trás da coisa, eu percebo que, cara, isso é extremamente clichê, sabe? E eu consigo comprar isso mesmo assim. Só que aí é que tá, porque Malévola, ele é um tiro no próprio pé. E eu vou te explicar o porquê. Você faz com que ela fosse uma fada, e muito estranho ela ser uma fada. Eu não assisti o 2, tá, gente? Então, eu assisti Malévola só o primeiro filme. Então, se isso é explicado no 2, vocês me dizem. Mas assim, ela era uma fada com asas de, parecia uma asa de demônio, velho, e chifres. Enquanto as outras, a Flora, a Fauna e a Primavera, né, que eram, na animação original, eram as madrinhas da Bela Adormecida, as fadas madrinhas, elas são fadas de verdade, sabe? E você faz ela ser, ela já nasceu foda, ela já é melhor e mais inteligente que essas 3 fadas madrinhas aí, que na animação original eram as inteligentes, eram as mentoras da Branca de Neve, não, da Bela Adormecida, sabe? Então ela já começa ali sendo a fada mais foda da região lá da onde ela vive, sabe? Aparece um menino, esse menino não é explicado de forma alguma por que ele vai parar lá, ou por que ele chega lá, e aí ele entra lá. A Malévola, ela, por natureza, ela já tinha um coração bom, ela nunca cometia erros, sabe? Então ela salva o menino dele ser morto pelas pessoas que moram lá. Na verdade, se eu não me engano, no começo do filme eles falam que ninguém mata lá por roubar, né? Alguma coisa assim. Enfim, e aí ela salva esse menino ali, porque ele tinha sido pego pela aqueles bichos lá que parecia árvore. E ela cria uma relação com esse menino. E aí, sem motivo algum, eles dão uma desculpa lá superficial de que o menino, ele era ambicioso, sabe? Mas ele tinha ambição em quê? Tipo, isso não é explicado, sabe? O menino, ele era ambicioso e por causa disso, ele rouba as asas da Malévola. Ele tenta matar ela primeiro, né? Depois que ele cresce. E aí ele rouba as asas dela. E aí ele volta lá pro castelo, entrega pro rei que tá morrendo. E ele assume o reinado por conta disso. E assim, tá, a ambição dele. Mas cara, é completamente mal contado isso aí.
E o filme vai passando, tal, esse rei, ele tem uma filha, essa filha é a Bela Adormecida, e a Malévola aparece no nascimento da Bela Adormecida pra se vingar, porque roubaram as asas dela, e aí ela coloca a maldição lá num bebê, sabe? Então, peraí, ela era boa até aqui, roubaram as asas dela, ela vai punir terceiros pela relação que ela tinha com o rei, que era o pai, tá ligado? É um absurdo sem tamanho. Mas beleza, ela pune a filha do rei, dizendo que no aniversário de 16 anos dela, ela vai morrer espetando o dedo num negócio lá. Numa máquina de costura, se eu não me engano, era isso. Só que ao longo do filme, ele bota a fauna, a flora e a primavera pra cuidar dessa menina, assim como acontece na animação original. Elas levam essa menina pra floresta, né? A Bela Adormecida pra floresta. Ela cresce lá até os 16 anos e as fadas madrinhas, elas são tão burras que quem cuida dela é a própria Malévola. E com isso ela vai criando uma empatia pela menina. Tudo isso é muito bem construído, tá, gente? Como eu falei, a relação da Malévola com a menina, a personalidade, a estrutura de criação da personagem da Malévola é muito bem construída. Só que chega nesse ponto aí que ela decide tirar a maldição da menina, ela não consegue e ela descobre, o beijo do amor verdadeiro vai salvar. E na hora eu já matei, velho. O príncipe apareceu, tipo assim, eu já sabia que quem vai beijar a menina não vai ser o príncipe, vai ser a Malévola, vai ser um beijo na testa. Eu já matei isso, sabe? Então, chega uma hora que fica tão clichê que fica superficial. E aí, por que eu digo que é um tiro no pé? Porque, primeiro, é o clichê, você mata ali o que vai acontecer, que é óbvio, por tudo que eles estão construindo ao redor do filme, não vai ser o príncipe que vai beijar ela. O príncipe chegou ali só pra justamente explicar essa situação, que, na verdade, ele tinha acabado de conhecer ela, não tinha como ele amar ela. Então, quem cuidou dela desde criança é quem amava, né? E aí essa mulher, né, a Malévola, essa safada aí, ela beija a menina na hora que a menina morre. E a Bela Adormecida acorda, sabe? O beijo na testa foi o beijo do amor verdadeiro, sabe? Porque a Malévola realmente amava. O clichêzão. E aí é que tá. Nessa história, a Malévola não é a vilã. Ela foi retirada de um outro filme, em que ela era a vilã do filme, e foi transformada na protagonista, na boa moça aqui do filme, sabe? Na cidadã de bem aqui no filme. E o vilão é o pai da Bela Adormecida. Só que qual é a motivação desse vilão? Porque assim, se o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, o que corrompeu esse rei? O que corrompeu o pai da Bela Adormecida? Não é explicado em momento algum. O que corrompeu ele foi a maldição que a Malévola colocou aqui na filha dele. Mas antes disso ele já era um mau rei. Antes disso ele já roubou as asas da Malévola. Antes disso ele já era ambicioso, sabe? Então, o que fez essa mudança? Não é explicado aqui. E aí chega no final do filme, a Malévola beija a filha dele na testa, né? Não é um beijo de amor caritas. É um beijo de amor... Aliás, não é um beijo de amor eros. É um beijo de amor caritas. E ela beija essa menina. A menina revive, mesmo depois após ela reviver, o cara ainda quer matar a Malévola. Então assim, a motivação que em teoria seria a maldição que a Malévola colocou na menina aqui, é jogada fora. E aí o filme vira um tiro no próprio pé, porque você percebe que sim, existem pessoas que só nasceram ruins, não foi a sociedade que corrompeu, sabe? Independente do que aconteceu com aquele rei, ele ainda queria matar a Malévola. Então é por isso que eu digo que o filme é um tiro no próprio pé e não faz o menor sentido. Agora, é claro, gente, o filme, por esse motivo, ele de forma alguma se torna um filme ruim. Na verdade, como eu falei, ele é um filme muito bom, com exceção desse príncipe aí, desse rei que é julgado aí, que, como eu falei, o rei é o tiro no próprio pé do conceito que eles quiseram trazer pra Malévola, né? Mas enfim, com exceção disso, o filme é um filme muito bom, ele é muito bonito esteticamente, a maioria dos personagens ali é extremamente bem construídos. Eu também acho um pouco clichê as três fadas, né, a fauna, a flora e a primavera, eu também acho um pouco clichê elas ali na animação, então a personalidade delas aqui na série, né, no live action, ficou, pra mim, eu consegui criar muito mais empatia por elas. Só que também é aquela coisa, você joga o mentor, que deveria ser o mentor real dela, da Bela Adormecida, que seriam essas três fadas madrinhas, né, você joga fora, transforma a Malévola, que é a vilã, em fada, e faz ela ser a mentora da menina, sabe? Então, enfim,
É uma loucura que só. Mas o filme não deixa de ser bom. Você gostou desse filme? Se você gostou, deixa aqui embaixo nos comentários. Quero muito saber sua opinião, se você concorda ou não concorda comigo, tá? Como eu falei antes, outros vilões já existiram e eles não tinham grandes motivações por trás. Inclusive, eu posso citar um deles na vida real. Você acha que Hitler tinha uma grande motivação por trás, cara? É sério isso? Então, vamos combinar, né? A gente reconhece que esse negócio de o homem nasce bom e a sociedade corrompe é pura balela, sabe? A gente tem muitos vilões aí sensacionais. A gente tem a Rita Repulsa em Power Rangers, que era acho que é Tokuketsu, né, que eles chamam, que era completamente simples, mas a vilã ali era... Embora ela não tivesse uma grande motivação, ela não tivesse motivação por trás a não ser dominar o mundo, era muito bem construída toda a aparição dela, como ela metia medo, sabe? Em Naruto a gente tem ali também o Orochimaru, sabe? Ele sempre foi um baita vilão que metia mais medo, inclusive, que o próprio Madara, sabe? E ele não tinha uma grande motivação por trás, tanto que o cara era tão bom vilão que até hoje o pessoal acha em Boruto que a qualquer momento ele vai se revelar um vilão de novo. Ele não virou mocinho assim de uma hora pra outra, sabe? Então, isso são vilões bem construídos. Claro, você tem o contraponto também de que vilões com grandes motivações por trás são bons vilões. Por exemplo, o Thanos em Ultimato. Só que vamos combinar, o Thanos em Ultimato, ele é comunista. Então você também consegue entender a motivação dele ali. Ele quer excluir a metade da população para salvar outra metade, sabe? Que é a mesma teoria do comunismo, de matar a maior parte da população para preservar poucas pessoas e essas poucas pessoas poderem viver bem. Então, enfim, é o que eu trago aqui para vocês, tá, gente? Diz aqui embaixo se você concorda ou discorda comigo. Eu te vejo no próximo Molinos Review. Muito obrigado por ter me assistido até aqui e falou!